Seja bem-vindo ao canal onde a fé se transforma em ação e a palavra de Deus revela o caminho para a verdadeira prosperidade. Você já se perguntou por que tantas pessoas falam sobre atrair bênçãos, declarar vitória, visualizar milagres e, mesmo assim, continuam presas na mesma vida, nos mesmos ciclos, nos mesmos problemas? Talvez você já tenha tentado aplicar a tal da lei da atração no seu dia a dia. Talvez até tenha acreditado com força, declarado promessas, imaginado uma nova realidade. Mas, se for sincero, nada de verdade aconteceu. E aí surge a frustração, a dúvida, a pergunta que ecoa na alma: será que isso realmente funciona? Ou pior, será que eu estou fazendo algo errado diante de Deus? A verdade é que sim, muita coisa está sendo ensinada de forma errada por aí. O conceito moderno de lei da atração, como é divulgado em livros e vídeos por todo canto, está incompleto. Mais do que isso, está desconectado da palavra de Deus. Mas calma, a Bíblia não nega os princípios da manifestação. Pelo contrário, ela revela com clareza como o espiritual se manifesta no físico, como o invisível se torna realidade, como promessas se cumprem. A questão é: você está tentando manifestar bênçãos do céu com métodos da terra? Está usando fórmulas do mundo para atrair coisas que só se manifestam quando você entende o reino? E é exatamente isso que vamos descobrir juntos neste vídeo. Nos últimos anos, muita gente tem misturado espiritualidade com autoajuda. E embora existam pontos de contato, como fé, intenção, atitude positiva, existe uma diferença gigantesca entre confiar em Deus e tentar controlar o universo. A chamada lei da atração ensina que você pode atrair tudo o que quiser, se acreditar com força suficiente. Basta mentalizar, visualizar, vibrar, imaginar e esperar. Mas aqui vai uma verdade bíblica. Deus não responde à sua imaginação, Ele responde à sua fé. E a fé, segundo a palavra, não é sobre desejar o que você quer, mas sobre crer no que Ele já prometeu. Você não é o Criador, você é filho do Criador. E filhos recebem não porque exigem, mas porque confiam, obedecem, se alinham. E é por isso que muitos declaram, afirmam, mentalizam, mas continuam vazios. Porque estão tentando aplicar um sistema sem fundamento espiritual. Estão tentando colher promessas bíblicas sem viver os princípios bíblicos. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá." Repare que Jesus não disse: "Imaginem o que vocês quiserem e o universo vai entregar." Ele disse: "Peçam em oração, com fé e creiam que já receberam." Ou seja, a manifestação não nasce no desejo, ela nasce na comunhão com Deus, no relacionamento espiritual, na oração que vem de um coração rendido, não de um ego ansioso. Pense comigo. Alguém acorda todos os dias, olha no espelho e declara: "Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante." Mas vive com medo de gastar, evita oportunidades por insegurança, trava quando precisa agir, sente culpa por querer crescer. Essa pessoa realmente crê? Ou ela está repetindo frases como se fossem feitiços? A Bíblia não é um livro de mágica, é um manual de vida. Ela não ensina como manipular Deus, mas como viver em aliança com Ele. Por isso, declarar sem crer é só barulho. Mentalizar sem obedecer é só ilusão. Querer bênçãos sem transformação é só religiosidade disfarçada de espiritualidade. A boa notícia é que quando você entende como a fé funciona de verdade, tudo muda. Você para de correr atrás das bênçãos e começa a viver debaixo do favor de Deus. Agora nós vamos entender por que tantos cristãos não prosperam e como crenças erradas travam a manifestação daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Por que tantos cristãos vivem com escassez?
com medo do amanhã, cheios de dívidas, limitados, travados, mesmo orando, mesmo indo à igreja, mesmo sendo dizimistas, mesmo amando a Deus. Sabe por quê? Porque muitos carregam uma mentalidade de escassez espiritual, disfarçada de humildade. Frases como: melhor ser pobre e salvo do que rico e condenado. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, então ser pobre é ser como Cristo. Quem tem dinheiro se afasta de Deus. Dinheiro não é de Deus. Essas ideias não vêm da Bíblia. Elas vêm de interpretações tortas, de religiões que usaram a culpa como ferramenta de controle, de pessoas que confundiram humildade com miséria. Mas o nosso Deus é Pai. E que pai deseja ver um filho vivendo limitado, dependendo de esmola, comendo mal, tendo vergonha de sonhar? Isso não é humildade. Isso é prisão emocional e espiritual. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você acredita que ser próspero é errado, que enriquecer vai te afastar de Deus, que você não é digno de abundância, então mesmo orando, você vai sabotar as oportunidades. Você não vai perceber portas abertas, vai recusar ideias que poderiam te prosperar, vai dar um passo para frente e dois para trás, porque no fundo se sente culpado por crescer. Isso é espiritual, é como uma raiz escondida de escassez, que suga sua energia toda vez que você tenta florescer. E o que Jesus realmente nos ensinou? Em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Transbordante. Jesus não está falando de limite, de sobrevivência e de o suficiente só para hoje. Ele está falando de abundância, de sobra, de colheita generosa. Mas veja o que vem antes. Dai. Você precisa agir. Semeia, serve, compartilha, movimenta. A prosperidade no reino não é acumulativa, é generosa. Ela flui através de você. Não para ser estocada, mas para ser multiplicada. Imagine que você tem uma semente de árvore frutífera nas mãos. Essa semente carrega dentro dela um potencial infinito. Frutos, sombra, oxigênio, madeira, alimento, beleza. Mas se você nunca plantar, nada acontece. Você pode orar sobre ela todos os dias. Pode declarar que ela será uma árvore linda. Pode imaginar os frutos nascendo. Mas se não plantar, regar, cuidar e esperar o tempo da frutificação, tudo que você tem é uma semente estéril. A oração sem ação é como a fé sem obras, está morta. Por que muitos cristãos não prosperam? Porque estão com a semente nas mãos, ajoelhados, mas com medo de plantar. Medo de perder, medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de parecer ambicioso, medo de ser julgado por prosperar. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Foi Deus quem te deu a semente, e foi Ele quem colocou a promessa de abundância na sua palavra. A escassez não glorifica a Deus. A mediocridade não honra o Evangelho. A estagnação não é prova de fidelidade. É muitas vezes fruto de uma visão distorcida do que é viver com propósito. Em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não está escrito vida básica, não está escrito vida com medo de sonhar, está escrito vida em abundância. E esta abundância não se limita ao dinheiro. É paz, saúde, alegria, prosperidade, propósito, liberdade. Até aqui você entendeu o que trava a prosperidade de muitos cristãos. E agora nós vamos entender o que ativa a manifestação real, como viver alinhado com os princípios do reino para atrair tudo aquilo que Deus já liberou, e como a gratidão, a fé ativa e o propósito desbloqueiam o céu na sua vida. Nós já identificamos algumas mentiras sobre prosperidade e os bloqueios espirituais que impedem muitos cristãos de viverem uma vida abundante. Agora vamos a uma parte mais importante: o que realmente atrai as bênçãos.
Muitos acham que basta repetir palavras, declarar frases positivas ou pensar alto para que algo mude. Mas o reino não funciona como um algoritmo. O reino é espiritual e na Bíblia o que move o céu não é o desejo, é fé com obediência. A verdadeira manifestação acontece quando 3 elementos andam juntos. Crer com profundidade não é acreditar por conveniência, é confiar mesmo sem ver, é crer que Deus é bom, mesmo quando tudo parece dar errado. A fé começa onde a lógica termina. Declarar com autoridade não é repetir frases da moda, é falar a palavra com convicção espiritual. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, sua boca pode ser porta de bênção ou armadilha de maldição. Agir em obediência e confiança. Isso é o que mais falta. Muita gente ora e declara, mas continua vivendo no medo. Não age, não arrisca, não responde ao chamado, e fé sem atitude é religiosidade paralisante. Observe como Jesus se comportava diante de um milagre. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele fez algo poderoso. Em João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Ele deu graças antes da multiplicação. Ele agradeceu antes de ver o milagre. Isso ensina algo profundo. A gratidão antecipada é uma chave espiritual. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo ao céu: eu confio, mesmo sem provas. Eu creio, mesmo sem sinais. Eu ajo como se já fosse real, porque minha fé enxerga além do visível. Tem muita gente que diz: eu creio que Deus vai me prosperar, mas continua gastando mal, sem planejamento, sem visão. Eu creio que Deus vai me usar, mas tem vergonha de abrir a boca, de se posicionar, de dar um passo de coragem. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, mas vive como se estivesse no piloto automático, esperando que tudo caia do céu. Não funciona assim. A fé verdadeira move o corpo. Ela faz você levantar da cama. Ela te faz começar mesmo com medo. Ela te faz plantar mesmo sem ver chuva. Ela te faz preparar o terreno mesmo sem sinal de colheita. Imagine que você está diante de um abismo e do outro lado está a sua promessa. Você ora, declara, chora, canta, mas o abismo está ali. Deus diz: vai. E você pergunta: mas não tem ponte? E ele responde: a ponte só aparece quando você começa a andar. Essa é a fé que manifesta. Ela não exige prova, ela é a própria prova. Ela não espera a ponte aparecer, ela anda crendo que a ponte surgirá com cada passo. Agora vamos colocar tudo isso em prática com uma sequência simples que você pode fazer todos os dias. Escolha um versículo de promessa, algo que fale diretamente com a sua realidade hoje. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Declare esse versículo ao acordar e antes de dormir, mas com fé, não como mantra, como quem conversa com o céu. Escreva uma ação de fé por dia, algo prático, mesmo pequeno. Organizar suas finanças, começar aquele projeto engavetado, ajudar alguém que precisa, dizer não a algo que te prende, dar um passo na direção do seu propósito. Agradeça antecipadamente, de verdade. Senhor, obrigado porque a provisão já está a caminho. Obrigado porque a porta já foi aberta, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Repita com constância e liberdade. Não transforme isso em obrigação. É um caminho, não uma receita mágica. O que atrai não é o ritual, é o coração disposto. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre a sua jornada. Poucas pessoas estão dispostas a quebrar paradigmas, abandonar crenças antigas e mergulhar fundo na verdade da palavra. Mas você está aqui e Deus não desperdiça a disposição. Então, neste vídeo, nós aprendemos que manifestar com fé não é manipular o universo, é alinhar seu coração ao reino. Você não é o Criador, você é o Filho do Criador. E quando você se alinha à vontade do Pai, a abundância flui com naturalidade.
A escassez não é virtude, é prisão. Deus nunca te chamou para sobreviver. Ele te chamou para frutificar, multiplicar, liderar, impactar. A verdadeira humildade é reconhecer que você não merece nada, mas ainda assim crer que Deus quer te dar tudo, para que o nome dele seja glorificado. A fé que atrai é a que crê, declara e age. Não existe fé passiva. Não existe oração parada. Tudo o que é espiritual, quando é verdadeiro, gera movimento. A gratidão antes do milagre abre portas no mundo invisível. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo: Senhor, eu já confio, eu já recebi em fé, eu não preciso de sinais para continuar. A manifestação real vem com responsabilidade. Deus não vai liberar algo que você não está preparado para administrar. O propósito precede a previsão. O caráter precede a colheita. A maturidade espiritual precede o rompimento. Agora em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Você entendeu? Infinitamente mais. Mais do que você pediu, mais do que você pensou, mais do que você imaginou. Mas tem um detalhe: esse poder opera em você. Ou seja, não é externo. Não está na atmosfera, está dentro. É o Espírito Santo agindo, direcionando, limpando, reconstruindo, até que tudo que Deus planejou comece a se manifestar através da sua vida. Agora deixe o seu comentário. Qual foi a parte que mais falou com você? Me diz se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que Deus espera da sua fé. Você não precisa mais buscar no mundo o que o céu já colocou dentro de você. Você é luz. Você carrega o DNA do Pai. E tudo o que Ele prometeu já é seu por herança. Não duvide mais. Não hesite mais. Não pare por medo. Declare, creia, haja. Com gratidão, com propósito, com fé ativa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que precisa saber sobre como manifestar com fé, com coragem, com fé ativa. Até o próximo vídeo.